Ó Deus querido, nós entramos na Tua presença e pedimos perdão das falhas. Nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Nós precisamos de purificação total, sempre. A verdade é que nós precisamos de uma renovação mental diária. Nós precisamos fazer um controle diário de mente, coração, sentimentos, pensamentos. Nós precisamos dessa renovação e sem o Senhor isso não pode acontecer. Os nossos pensamentos e sentimentos precisam permanecer alinhados aos seus. Isso realmente não é fácil. Nós somos desafiados todos os dias a manter a palavra viva dentro de nós. Por isso, Deus, que nós dependemos do Senhor nos limpando, nos lavando, nos purificando, trocando as nossas vestes, que muitas vezes estão vermelhas como carmesim, por roupas brancas, brancas como a neve. Nos purifica. Senhor, nos purifica. Queremos uma mente purificada. A verdade é que muitos passam uma vida inteira na teoria andando com o Senhor, talvez até com a religião na prática, se enganando. Mas ainda muitos não têm um conhecimento verdadeiro do que é andar com o Senhor, com um temor, um desejo ardente de em qualquer situação manter a sua vontade. E isso é fundamental. Nós precisamos chegar num ponto de encontrar alegria no Senhor. O próprio Salomão deixou isso claro. Ele, depois de ter vivido tantas coisas, achando que aquilo era realização, ele diz: eu passei a vida correndo atrás do vento. Conclusão de tudo, depois de ter corrido tanto atrás do vento, tema a Deus, porque esse é o essencial para a vida de todo ser humano. A verdade é que nós passamos um longo tempo sem entender bem isso. Talvez muitos aqui ainda não compreendam bem isso. Eu também passei muito tempo, Senhor, sem entender o que Ele estava dizendo. Às vezes é bonito repetir, é forte, nos deixa mais espirituais. Mas eu persegui esse desejo de entender isso. Eu oro para que todos que ainda não chegaram lá persigam esse desejo, tenham esse desejo e persigam, meu Deus, a busca por esse entendimento. Muitos já conquistaram, alguns ainda não. E eu oro para que todos cheguem lá. A verdade é que nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Nunca vamos atingir, mas não desistimos de chegar lá. Perdoa as nossas falhas. Hoje mesmo todos nós já falhamos, erramos, mas nós estamos aqui com um desejo profundo de te adorar e te amar, te conhecer, chegar mais perto do Senhor. Renova nossa mente, nos ajuda a crescer, nos ajuda, meu Deus, ter um entendimento da verdade, realmente entender o que significa andar com o Senhor. Até porque, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nada, tudo terá sido em vão. A nossa justiça precisa exceder a da religião. E para isso, só através de um coração sincero e convicção de fé. Eu oro por uma reunião abençoada. Eu não sei o que cada um precisa, mas entendo que a direção que nos deu é para encher vidas de coragem, de força e de visão. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos contra nós. Maldições nós destruímos. Toda obra do inferno, toda atuação maligna, mentes dispersas, dardos malignos,
toda a força do inferno contra nós, contra essa reunião, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Passa do teu sangue sobre cada um, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre todos os templos, líderes, obreiros, todos que estão nesta fé, que nos acompanham agora, de várias maneiras. Cobre a todos com teu sangue. Assuma o controle desta reunião. Derrama poder sobre todos. E que todos saiam daqui, meu Deus, mais maduros, crescidos, prontos para produzir frutos de justiça. Em nome de Jesus. Obrigada por esta oportunidade, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por todas as coisas boas que tem feito por nós. Nós te amamos, Jesus, e que nós possamos sempre te conhecer mais. E não de ouvir falar, mas de andar com o Senhor, com profundidade e sinceridade. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sentem, por favor. Eu vou pedir que nós vamos ler bastante. Abra em Gênesis 13, e vamos ler do 14 a 17. Gênesis 13. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Vamos juntos, percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Diga, Deus mandou ele tomar uma atitude. Eu sempre digo a você que nós precisamos mais do que desejar, nós precisamos agir. Isso é fato porque a Bíblia fala sobre a fé sem obras. A Bíblia fala que se as obras não trabalharem juntas com a fé, nós não vamos evoluir, nós não vamos longe. Tudo começa com atitude de fé. Lá em Provérbios 23, 7, você lembra o que está escrito? Alguém lembra? Ninguém lembra? Como imaginou na sua alma, assim é. As coisas, elas precisam existir dentro de nós. Deus coloca o sonho em nós. Elas precisam existir, nós precisamos conseguir tocar naquilo dentro de nós. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Olhar para aquilo que a gente imagina, olha para aquilo que a gente quer, toca naquilo pela fé. E muitas vezes aqui, a terra, ele já pôde pisar, ela não era dele. Mas Deus mandou ele olhar para ela e Deus mandou ele percorrer. Literalmente, ela não era dele, mas literalmente, Deus disse, olhe para ela e ande nela. É atitude de fé. Antes daquela terra realmente passar a ser dele, ele olhou, ele imaginou, ele percorreu. Ele tocou nela, não só pela fé, mas ele foi lá, ele andou nela. Ela não era dele. Mas Deus mandou ele tomar aquela atitude. A chamar à existência aquilo que ainda não existe. Que está em Romanos 4,17. Diga comigo, traga à existência aquilo que não existe. Vamos para Números. Números 13.
Eu vou ler na Almeida Corrigida, que essa expressão eu preciso dela. Números 13. Eu vou ler do 1 ao 3. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens, diga comigo, que espiem a terra. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Deus falou: manda ir espiar a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E o Moisés fez exatamente isso, separou as pessoas e mandou que elas fossem espiar a terra que ainda não era deles, mas que o Senhor disse: vão espiar, porque eu vou dar a vocês. Porque é assim que a fé vai sendo desenvolvida. Quando você vai alimentando, vitaminando, nutrindo ela, com atitudes de fé, eu quero isso. Então eu vou percorrer, eu vou olhar para isso, eu vou trazer a existência, eu vou espiar, por que não? Deixa eu ir lá espiar a terra. Tem gente que nem coragem para espiar tem, nem para olhar, quanto mais espiar. Escuta, quando nós passamos a andar por fé, nós precisamos ter atitudes de fé. Porque Deus dá mediante a fé. Eu não sei nem quantas vezes eu já repeti essa frase de Jesus: seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Muitas pessoas, apesar de orarem e falarem tanto que querem isso, aquilo, na hora do vamos ver, elas começam com toda aquela ladainha negativa. Mas isso não é para mim. Eu não tenho condições de ter isso. Eu não vou chegar lá. Elas não eliminam aquela visão negativa. Eu não posso ter isso. Mas como? De que maneira? Quando elas recebem a primeira situação negativa, a situação não a favorece, há dificuldades e tal, elas já, eu falei, isso não é para mim. Eu não posso. Como? E etc. Sabe aquele monte de pensamentos? Tem gente que apesar de falar de Deus, de orar a Deus, é pessimista, ainda o espírito do pessimismo ainda prevalece. E essa é uma libertação que todos precisam sofrer. A libertação do pessimismo. Muitas pessoas são pessimistas, são negativas. Elas olham já para as coisas com um olhar de impossibilidade. A Bíblia, a palavra está motivando a pessoa a crer, a agir, e elas estão sendo negativas, dominadas pelo medo, ou pelo medo e pela circunstância, pelo que elas estão vendo. Mas a Bíblia diz que a fé não é ver para crer, é crer para ver. Você crê em algo impossível, porque se é possível, para que você precisa de Deus, uma coisa que você mesmo pode ir lá fazer? Tem coisa que você não precisa nem orar, você vai lá e faz. É uma questão humana. É natural que algumas coisas sejam feitas, eu vou lá e faço. Coisas naturais. Eu não preciso de atitude sobrenatural.
Mas para eu viver o sobrenatural, eu preciso ter um comportamento sobrenatural. Muitas pessoas até hoje, elas falam que desejam viver o sobrenatural, um milagre, mas o comportamento delas é natural. Elas dão o que a situação pede, não o que a fé exige. Então, eu olho para algo que está longe do meu alcance, é algo que humanamente é inatingível. Se eu vejo dessa maneira, isso vai continuar impossível mesmo. Mas se eu olho, se o meu olhar for da fé, para mim é impossível, mas para Deus tudo é possível, e eu vou crer, eu desejo isso, eu vou lutar por isso, eu vou dar os meus passos de fé, eu vou espiar, eu vou percorrer. Eu não vou ficar só desejando, eu já imaginei, já desejei, agora eu vou agir. Porque Deus vai fazer conforme a minha fé. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está buscando algo não deu certo, ela já começa, eu sabia, porque não é, e está vendo? Aí ela começa a pender para algo que é mais fácil, digamos assim, algo que não é o que ela quer, algo menos daquilo que ela quer, porque na cabeça dela é para lá que ela tem que pender, porque aquilo é muito. Espera aí, o mesmo Deus que pode dar algo para você, menos Ele pode dar mais, menor Ele pode dar maior. Depende da sua fé, do seu comportamento de fé. Às vezes você olha como Abraão, ele era estrangeiro, Deus mandou ele percorrer. A terra ainda não era deles e Deus mandou espiar. É assim. É agindo a fé. Muitas pessoas ficam uma vida inteira paradas no mesmo lugar porque elas não tomam uma decisão de fé. Elas estão doentes e elas não dão um passo ousado de fé para a cura. Elas têm medo de agir a fé naquela situação. E aí elas passam uma vida dependentes de medicamentos quando elas poderiam agir a fé. Elas sonham comprar algo, um lugar para morar, um carro e etc. Mas elas têm medo até de ver o apartamento decorado, até de pisar naquele loteamento que estão vendendo. Elas têm medo. Elas têm medo de fazer um test drive num carro, elas têm medo de arriscar. Elas têm medo de se decepcionarem, de não dar certo. Ei, decepções fazem parte da vida. Mas elas não podem me parar. Às vezes uma coisa não deu certo aqui, mas eu dei meu passo de fé e eu vou insistir naquilo e ela vai dar. Nem sempre as coisas acontecem de pronto, aliás, pronto nada. Precisa de um investimento naquilo de fé. Acontece da primeira, às vezes pode ser, às vezes não. Às vezes nós somos testados numa situação, experimentados a insistir naquilo. E eu tenho que ter a capacidade de perseverar quando tudo diz não, de insistir. Às vezes as pessoas elas vão se, eu acho que eu nunca vou ser mãe, nunca vou ser pai, eu nunca vou poder abrir o meu negócio, eu nunca, isso claro, com esse espírito nunca mesmo. Com esse espírito nunca mesmo. Mas com o espírito da fé, uma mudança de visão, de comportamento em relação àquela situação, eu vou viver aquele milagre. Não, Deus tem isso para mim e eu vou viver. Eu sonho com isso, eu vou dar o meu passo de fé. Deus vai me honrar. Não vou ficar sem viver esse sonho.
Não é isso que eu aprendi na palavra do Senhor. Está escrito que quando uma pessoa teme a Ele, se submete a Ele, está escrito assim, ó, Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? E Ele tudo, no mais, tudo fará. Tudo fará. Quando eu entrego de verdade a minha vida ao Senhor e confio nele, confio. Confiar significa crer e agir em cima de confiança, não de desconfiança. Dentro de confiança, não desconfiança. Deus vai poder agir na minha vida, Ele vai poder fazer tudo. Vamos para Josué 3. Josué 3, vou ler do 15 ao 16. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada. Eu estou lendo o 13, mas vou continuar agora. Represada, e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Agora sim, 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. O Jordão estava transbordando, então estava cheio. Cheio. E a palavra para eles foi essa aqui, de avançar. A palavra foi: avança, começa a molhar os pés, que a água vai parar. Que o rio, vocês vão passar em terra seca. Não foi só o Mar Vermelho, só o Mar Vermelho que foi aberto. O Jordão também. E na época da cheia. E eles precisaram começar a molhar os pés para ele parar. Aí olha isso aqui, ó. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. Quer dizer, molharam, quando eles molharam os pés, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Muralha, paredões se formaram de água quando eles foram entrando, estava transbordando. Devia dar medo. Transbordando. E o Senhor falou: pode avançar, pode começar, entrar e molhando os pés, que a água vai parar de correr. O rio vai se abrir. E quando eles molharam, eles tocaram as águas, o rio parou de correr e paredões, muralhas se formaram. A direção foi dada. E eles creram. Eles creram. Você vê que o Senhor mandou o Abraão ir olhar e percorrer a terra. Ele creu e fez. Ele era estrangeiro lá. O Senhor mandou Moisés mandar o povo espiar. Ele mandou e o povo fez. Os homens foram. O Josué mandou que eles fossem ao Jordão e começassem a molhar os pés, que ia parar de correr a água. Pois fizeram e foi isso que aconteceu. É fé. Tudo em situações realmente inusitadas, difíceis, distantes da realidade. E espiar uma terra que ainda não é minha, mas vai espiar. Isso ainda não é meu, mas o Senhor vai motivando a gente a crer e a agir a fé. É assim, é insistindo, é agindo a fé. É insistindo nas coisas. É dando os passos certos de fé em cima daquilo que a gente quer.
Nós estamos no meio do ano. Daqui a pouco nós estamos em agosto. Já estamos para entrar. Espera aí. Deus tem para você uma promessa de coisas novas. O que Deus vem falando? Tira o que é velho, seja a fé, seja a visão, comportamento, interior. Tira o negativismo, o pessimismo, tira os pensamentos, aquela visão, sei lá o quê. E haja fé. Eis que já está surgindo, a coisa já está surgindo. Surgir é cada vez que a palavra vem. Ela te motiva a agir, a fé. A palavra nos impulsiona a ter atitude. A um comportamento de fé. Ousado. Porque tudo isso aqui você vê ousadia. Eu sou estrangeiro aqui, vou andar numa terra que está cheia de gente morando, moradores. Eu não tenho. Escuta, aqui está cheio de povos. Quantos povos habitavam ali? E Deus, aquilo era loucura para qualquer pessoa. E que maravilha quando uma pessoa crê. Quando ela crê, ela age a fé. Ela crê que quando ela dá os passos de fé, que eu sempre falo, as coisas passam a acontecer, elas fluem. Deus, você, preste atenção, as coisas não vão acontecer sem que você tenha que agir. Nós precisamos cooperar com Deus. Quando uma pessoa não coopera com Deus, não tem como ela experimentar a glória dele. Porque ela não coopera. Ela é desanimada, ela tem a preguiça de agir, ela é negativa, ela fala negativo, uma coisa não acontece, ela já começa a falar negativo. É porque eu vou desistir, é porque eu vou parar, é porque nada acontece, é porque acho que Deus não tem isso para mim, é porque isso, é porque aquilo. Como é que Deus vai confiar algo grande nas mãos de uma pessoa que murmura fácil, que reclama fácil, que é negativa, que é pessimista, que uma hora pega o propósito, levanta, Deus restaura, Deus faz isso, Deus faz aquilo, aí a hora que ela se depara com a dificuldade, ela já começa, como uma metralhadora, a falar asneiras. Às vezes, como eu disse, há coisas que fluem mais rápido, outras nós precisamos insistir um pouco mais, mas a verdade é que acontece. Acontece quando a gente age a fé. Aqui, em Gênesis 30, volta aqui. Gênesis 30, 28, diga comigo. Disse mais, determina-me o teu salário, que te darei. Determina o que você quer. Aqui no caso era o salário. Mas aqui você pode colocar muitas coisas, porque a fé é sua. Determina esse emprego, determina essa faculdade, determina essa situação mudada, determina essa causa ganha, determina a mudança dessa situação, determina que essa dívida caia para um valor que você possa pagar ou que ela até desapareça. Determina o que você quer. Determina. Mas essa determinação não pode ser da boca para fora, tem que ter fé. Eu tenho que ter fé para determinar e agir. Eu falo há muito tempo que as pessoas tendem a falar do problema e não com o problema. Elas falam da montanha e não com a montanha. Tem gente que passa horas questionando, falando do problema, contando para meio mundo aquele problema, ou questionando, conjecturando, quando ela deveria estar investindo energia
concentrando forças naquilo que ela quer, determinando, falando com Deus, usando a fé. Mas muitos, infelizmente, a reação que tem diante das situações é sempre a mesma. Está sempre reagindo da mesma maneira. No impulso, fala asneiras, toma decisões precipitadas, ou já desiste de tudo, ou parte por uma coisa estúpida, quando deveria se manter naquilo que Deus já orientou e está conduzindo para a vitória. Olha só, um homem conduzido por Deus, Abraão. Um homem conduzido por Deus, Moisés. Um homem conduzido por Deus, Josué. Um homem aqui conduzido por Deus, Jacó. Essas pessoas que foram conduzidas se deixaram conduzir. Elas se colocaram daquilo que elas entenderam que Deus tinha para elas e permitiu que Deus conduzisse a vida delas. Todas foram honradas. Mas tem gente que é fácil dizer, não, eu faço a vontade de Deus. Na hora de ser conduzido por Deus, Deus está te dando essa direção. Siga para esta direção, nesta direção, dê esses passos de fé. 31:16, na época do 31:10, na época do acasalamento, aqui de Gênesis, está do lado. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listas, eram salpicados, malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Então ele disse, olhe e veja, que os machos que fecundam um rebanho têm listas, são salpicados, malhados, porque tenho visto que Labão, tudo que Labão tem feito com você. O próprio Senhor, o anjo do Senhor, deu a ele a direção para olhar e ver as coisas como ele queria que elas fossem, que elas acontecessem. Era impossível. Era impossível. Os machos, aqui ó, olhe e veja que os machos que fecundam o rebanho têm listas. Não tinha como ser assim, os machos não eram assim. E o Senhor mandou ele olhar dessa maneira. Que ele tivesse um olhar de fé. Que ele visualizasse as coisas com o olhar da fé. Que ele visualizasse o impossível. Que é o trazer à existência o que não existe. Olhe e veja, Jacó. Olhe e veja. Não se aflija com o problema. Simplesmente use a fé. Olhe e veja que os machos que fecundam são listrados, salpicados e malhados. É isso que você vai fazer. Você vai usar a fé. Olhe e veja o impossível. O anjo não falou para ele, olhe e veja o problema, a perseguição do Labão, a situação, que ele já mudou seu salário 10 vezes, mas todas as vezes ele foi favorecido. O Jacó que foi. Ele não foi estimulado a olhar para as dificuldades, para o problema, para a impossibilidade. Ele foi estimulado, motivado a crer, a enxergar as coisas como ele queria, como ele precisava que fossem, que acontecessem. E agir a fé, porque você vai lendo, você vê que ele agia a fé. Não era só olhar e ver pela fé, ele agia, como todas as situações aqui. Precisou de atitude. Porque eu imagino, eu trago a existência que não existe, e eu preciso agir, eu preciso percorrer a terra, eu preciso espiar, eu preciso molhar meus pés. Eu preciso determinar o que eu quero. É impossível isso. Mas eu vou determinar. É impossível ganhar esse salário. Determina o teu salário. É impossível. Quantas pessoas chegaram na igreja que hoje ganham, não sei,
30 vezes mais do que ganhavam antes, outras até muito mais que isso. Mas quando chegaram, quando se falava, determina o teu salário, como? Mas é aí que entra a fé, você não pode parar no como. Você tem que usar a fé. Você tem que dar os passos de fé. Não tem outra maneira da gente vencer. É dando os passos de fé. Em meio às dificuldades, nada vai ficar mais fácil. As batalhas são grandes, as dificuldades são imensas, mas à medida que nós vamos crendo e dando os passos de fé, Deus vai agindo na nossa vida. Nós vamos dando condições para Deus agir na nossa vida. Aqui em Ruth 3, do 1 ao 5, diz assim: certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira, lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba, você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele, deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Ruth era uma moabita, estava na mesma condição da sogra de indigente. Boaz era um homem rico e influente. Quem era Ruth? Além de estrangeira, tadinha, uma miserável ali, não era nada. A sogra falou: esse homem é parente, ele é um homem importante, vá lá, você vai dar o passo de fé. Eu vou te dar uma direção e você vai dar o passo de fé. Você vai dar esse passo de fé e as coisas vão acontecer. Ele disse: eu vou fazer tudo o que você está me dizendo. Ela podia parar e dizer: peraí, eu sou estrangeira, eu não tenho nada, tenho um monte de mulheres daqui da região, eu não vou me envolver nisso. Eu vou quebrar a cara. Não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Porque a primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa é isso. Isso está muito distante de mim. Como é que eu vou lá? É um homem rico, influente. A Noemi diz para ela: você vai se ajeitar, você vai se arrumar e você vai dar esse passo de fé. Ela era estrangeira, ela não tinha nada, ele era um homem bem mais velho que ela tinha chegado agora, e a Noemi deu a ela aquela direção, e foi seguindo, foi quando ela decidiu ficar com Noemi, quando ela chegou em Belém, Noemi deu a direção para ela de seguir e fazer dessa maneira em relação a Boaz, que essa mulher que veio lá de Moabe, não tinha nada, catava espigas que caíam no chão. Ela começou catando espigas que caíam no chão. Quando o povo colhia, caía no chão, ela pegava para comer. Era dessa maneira que por muito tempo ela e a Noemi se alimentaram. Catando espiga no chão. Mas ela deu aquele passo de fé. E deu certo. Aquele homem casou com ela, automaticamente ela se tornou uma mulher rica e influente e terminou os dias dela honrada e faz parte da genealogia de Jesus. Você vê o que é um passo de fé. Um passo de fé pode mudar completamente a história de vida de uma pessoa. Quando você crê. E o que é uma direção? Quando uma pessoa acata uma direção para a vida dela.
Ela foi direcionada, e quando ela foi direcionada, e ela deu os passos certos, a vida dela tomou outro rumo. Tudo na vida de uma pessoa pode ser mudado quando ela aceita a direção que vem de Deus. Se ela pega a direção, se ela age a fé, a vida dela muda. Isso é na vida profissional, na vida familiar, na vida sentimental, na saúde. Primeira coisa que eu tive que fazer com Murilo foi tirar os remédios controlados. Murilo era epilético. E eu decidi que eu não ia ver meu filho vivendo daquela maneira. Só que era uma loucura, porque ele dava crises. E você me pergunta, quando eu arranquei os remédios dele, ele ainda deu crises? Deu. Mas eu resisti na fé. E hoje não era para eu ter meu filho com essa perfeição que ele é, mental, de todas as maneiras, se eu não tivesse agido a minha fé. Porque aqueles medicamentos, eles deixam sequelas, os efeitos colaterais são graves, causa retardamento. Quem conhece esse tipo de remédio, como Gardenal e outros mais, sabe bem os efeitos deles. Doses altíssimas, porque a coisa era tão satânica, que quanto mais nós aumentávamos as doses, mais crises ele dava. Então aquilo não estava resolvendo. E foi quando eu dei aquele passo de fé. Eu criei naquela palavra, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e por suas feridas fomos sarados. Eu decidi, eu falei, eu não aceito isso para o meu filho. Eu não vou, não quero saber, não quero opinião, essa é a minha fé. Eu não estou mandando ninguém fazer, a minha fé é essa, você tem que fazer pela sua fé. Porque não funciona se você não crê, a fé tem que ser sua. Eu tive essa fé desse passo de fé. E poderia contar muitas outras situações que eu dei passo de fé. Aconteceram por passos de fé. Você tem que dar o passo de fé. Seja na saúde, seja na vida sentimental, seja na vida familiar. Existe uma barreira na vida sentimental, alguém tem que dar o primeiro passo. E peraí, na hora da vitória, de vencer, orgulho não pode prevalecer. Orgulho não pode prevalecer. De jeito nenhum. Até porque é o seguinte, nesse mundo, quem é o meu pai hoje? O Senhor Jesus. Por muito tempo, talvez eu ainda carreguei o ranço da educação que o meu pai biológico me deu. Mas eu tenho aprendido a não seguir o exemplo que o meu pai biológico deu, mas o exemplo que o meu Deus, o meu pai espiritual tem me dado. Então o meu pai não teve atitudes corretas, mas o meu Deus sempre teve. Então você segue o exemplo de Deus. Eu não sei como seu pai, sua mãe agiu, como não sei quem agiu, mas você hoje aprende a agir à luz da palavra. E à luz da palavra, alguém tem que dar o passo de fé para barreiras caírem, para coisas acontecerem, e assim por diante. Como é que eu vou viver o sobrenatural se eu ajo de forma natural? Se a minha visão é natural? Se o meu comportamento é natural? De jeito nenhum. Você quer uma mudança na sua vida financeira? Tem que começar a dar os passos de fé. Com inteligência, com sensatez, mas tem que dar passos de fé. Você tem algo que não se resolve, tem que dar passos de fé. E insistir naquilo. Eu não sei, seja qual for a área. A Noemi deu uma direção para a Ruth disse, vou fazer tudo o que você está me dizendo. E deu certo, porque Deus estava naquilo.
Comece a molhar os pés, que os paredões, as muralhas se formarão. Foi isso que aconteceu, mas eles tiveram que molhar os pés. E assim por diante. Determina o que você quer. Enfim, atitude. Eu imagino, eu olho e vejo como eu quero, e eu dou meus passos de fé. Eu começo a agir a minha fé. Na área que está deficiente, na área que precisa de mudanças. Eu preciso agir a minha fé. Quando uma pessoa realmente quer vencer, nada a impede. Porque a fé não é viva se não tiver coragem. E na vida, você não vence se você não tiver coragem para agir. Amém? Pega o seu propósito, coloque-se em pé, por gentileza. O espírito que Deus nos deu foi um espírito de coragem. Coragem para agir, coragem para arriscar, coragem para jogar a colheita do ano anterior e dar espaço para uma nova, coragem para tirar o velho e deixar o novo entrar, coragem. Não adianta a gente simplesmente ficar ali, oh meu Deus, eu queria tanto isso aqui. Haja a sua fé. Haja a sua fé. Não adianta a gente ficar esperando que alguém vá agir por nós, porque depende da minha fé. Eu preciso cooperar com Deus. Deus vai agir mediante a minha fé. Tem várias situações na Bíblia que, quando passos de fé foram dados, as coisas aconteceram. E a gente precisa insistir nas coisas, avançar para elas. Se eu quero algo, eu tenho que avançar, eu tenho que ir naquela direção. É impossível, eu preciso caminhar na direção desse impossível. Aquilo que eu chamo sempre, eu preciso dar passos de fé. Levanta o seu propósito ao céu e clame a Deus. Determina o que você quer. Determina com autoridade e fé. Se livra do negativismo. Se livra do pessimismo. Se livra de pensamentos contrários. Se livra de tudo aquilo que o diabo tem lançado e quer te amarrar a uma incredulidade, a uma dúvida, ao medo. Se livra de tudo isso e determina com autoridade. Determina o teu salário, determina a tua família, determina o teu emprego, determina a tua vida sentimental, determina a tua saúde. Determina as suas vitórias. Determina as mudanças. Determina como é que você quer que aconteça. Como é que você quer. Determina. Não desista. Persevere. Insista nas coisas. Tenha coragem para agir. Em o nome do Senhor Jesus. Age em cima daquilo que você quer. Não é parado que a vida da gente muda. Não é apresentando desculpas. Não é tendo preguiça para agir, medo. Mas é se levantando, encarando as coisas, olhando para elas frente, olho no olho. E vivendo os milagres. Em nome de Jesus, determina o que você quer. Haja a tua fé agora. Cadê a sua fé? E agora, Jesus, eu entendo isso. Eu compreendo, eu absorvo essa palavra. Eu absorvo essa mensagem agora. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça de novo. Mas como? Nossa, mas eu já tentei isso e não deu certo.
Ah, mas é tão difícil, é impossível, está distante. Expulsa isso. Determina o que você quer. Dê os seus passos de fé. Você quer vencer? Deus tem vitória para você. Então haja a sua fé em o nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te honrar. Seja feito conforme a sua fé. Levanta o teu espírito, minha gente. Endireita a tua postura em Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Levanta a tua fé. Fala com ousadia. Deus quer ouvir uma oração de autoridade. Tem gente que precisa orar com autoridade. Orar com autoridade. Precisa ver autoridade. E sabe quando é que a gente adquire autoridade? Quando a gente tem convicção de fé. A convicção nos dá autoridade. Convicção nos dá poder para agir. Fala com autoridade. É a convicção que te dá poder. Convicção de fé dá poder. Convicção nos dá autoridade. Quando há convicção, nós temos autoridade. Nós temos poder para agir. Senhor, vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Queima o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Vai levantando um povo forte aqui agora, meu Deus. Levanta um povo forte agora. Eu repreendo agora em nome de Jesus esse pessimismo, esse negativismo, essa dúvida, essa incredulidade, esse medo. Eu repreendo essa mente perturbada, oprimida pelos problemas, pelas decepções, pelas frustrações. Eu ordeno, saia tudo isso agora. Vai saindo agora esse espírito da frustração, da decepção, da perturbação, negativo, pessimista. Saia em nome de Jesus Cristo agora. Tudo que vem oprimindo essa vida, que vem perturbando a vida dela, eu ordeno agora que vem roubando forças, energia, visão, entendimento. Saia em nome de Jesus Cristo agora. Queima o teu povo, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Queima agora. Eu repreendo os complexos de inferioridade, de incapacidade. Vai desalojando agora esses complexos que vem dominando a mente e o coração dessa pessoa. Vai saindo em nome de Jesus. Seja lá qual for o complexo, os complexos que dominam a vida dessa pessoa, essa falta de confiança, essa desconfiança, essa insegurança, saia em nome de Jesus Cristo agora. Esse domínio mental maligno, essa opressão que domina o interior dela, vai sair em nome de Jesus agora. Essa angústia, essa melancolia, saia em nome de Jesus. Esse espírito da derrota, esse demônio que tem feito essa pessoa se sentir derrotada, fracassada, miserável, acabada, com autoestima baixa, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno que leva ela a viver desacreditada, perdendo credibilidade, força, ânimo, que leva ela a viver desanimada. Desaloja dessa vida agora essa tristeza, essa angústia, essa incapacidade, essa opressão, esse medo da vida, esse medo de agir. Saia em nome de Jesus agora. Queima o teu povo, meu Deus. Queima essa pessoa do alto da cabeça à planta dos pés. Vai libertando ela agora, meu Deus. Vai libertando de todo espírito maligno, negativo, que oprime, que perturba, que derruba, que abate. Liberta, Jesus, liberta desses complexos, liberta dessa opressão, liberta desses medos, liberta dessa decadência, liberta dessa miséria, liberta, Deus. Vai libertando agora. Eu ordeno que esse espírito de enfermidade do corpo, da alma e do espírito saiam, em nome de Jesus. Espírito da miséria,
da decadência, da mediocridade. Vai saindo agora da imaturidade. Sai em nome de Jesus. Da oscilação, da perturbação, da insatisfação. Sai em nome de Jesus agora. Tudo que cega essa mente, tudo que cega esse coração, tudo que vem cegando a vida dessa pessoa, saia agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. Queima cada um agora, cobre com teu sangue, liberta o teu povo, meu Deus. Comece a falar com Deus, que você não vai viver da mesma maneira, que a sua mente muda pela fé, que você não vai se comportar da mesma maneira, que você entendeu a palavra. Eu estou agindo a minha fé aqui, eu estou agindo, Senhor, eu recebo a palavra, e eu decido que eu vou agir, eu não vou perder a oportunidade da minha vida. Aproveitem as oportunidades ao máximo, o tempo e a sorte pertencem a todos. Avancem, corra a carreira que foi proposta, se livrem dos embaraços. Eu vou me livrar desses embaraços. Chega de embaraço na minha vida. Chega. Diabo, você tem que falar com o diabo. Diabo, você vem tentando embaraçar a minha vida, mas eu não vou deixar isso mais. Você não vai embaraçar mais a minha vida, capeta. Eu não aceito embaraços na minha vida. Eu rejeito esses embaraços. Em o nome do Senhor Jesus. Eu rejeito os embaraços. Pela minha fé eu arranco essas pedras de tropeço. Eu vou transpor essa montanha. Eu vou ultrapassar os limites. Eu posso. A palavra está dizendo que eu posso vencer, eu posso. O Senhor quer operar na minha vida. Vamos, levanta o teu espírito, isso tem que mudar dentro de você. Aqueles que ainda estão duros, rígidos, precisam permitir que a palavra entre e flua como um rio de águas vivas. Precisa te limpar o negativismo. Deixa esse rio correr e limpar essa incredulidade, limpar esse pessimismo. É hora de mudar. É tempo de mudar. O Senhor está dizendo isso para você. Eu quero agir na sua vida. É tempo de você viver milagres. Eu quero que você viva a restauração. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus determinou o tempo de vitória para você, mas você tem que cooperar com Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Seja direcionado por Deus. Elimina. Às vezes vem muitas coisas na vida. É para você desistir de uma vitória, para você abrir mão de um milagre, para você não acreditar que aquilo vai acontecer. E seja lá o que for, você tem que passar por cima de tudo. Você tem que aprender a passar por cima de tudo. Você está num trabalho, levanta um inimigo, um demônio lá, um instrumento do capeta para perturbar a tua vida, para ver se você não aguenta e pede demissão, abre e Deus tem uma posição de honra lá dentro. O que acontece? Você desiste porque não aguenta a pressão. Deus nos ensina a resistir às pressões, a resistir às perseguições, a não aceitar e acatar os nãos. Porque muitas vezes você recebe tantos nãos. Como Davi. Davi recebeu nãos. Foi um sujeito desacreditado. Mas ele creu. Sabe quando a pessoa decide crer que Deus tem isso para mim? Deus tem isso para mim, eu vou dar condições para Deus colocar na minha vida. Eu vou fazer a minha parte. Em nome de Jesus. Está aqui, meu Deus, os meus projetos se realizam na minha vida. E eu saio daqui com outra cabeça, eu saio daqui com outro espírito. Eu estou aberto para vencer. Eu vou enfrentar o que for preciso.
Eu não vou me submeter aos obstáculos, às dificuldades, às circunstâncias. O Senhor tem algo para mim, o Senhor tem coisa grandiosa, o Senhor tem restauração para mim, o Senhor tem coisa nova para mim, o Senhor tem um tempo novo para mim, o Senhor quer que eu finalize esse ano como o melhor da minha vida, e eu vou dar condições para o Senhor. Eu vou dar condições. Eu não vou ficar com essa situação sem mudança, eu não vou ficar dessa maneira, eu não vou ficar nessa humilhação, ou nessa condição de frustração, eu não vou continuar com essa cabeça. Eu cheguei aqui hoje nessa reunião com uma cabeça, mas para a glória do teu nome eu vou sair com outra cabeça. Eu saio daqui com outra cabeça. Senhor, vai passando o teu sangue sobre mentes e corações, e que aconteça uma renovação por intermédio da tua palavra. Vai restaurando a vida do teu povo, meu Deus. Vai restaurando vidas. Vai restaurando todas as áreas da vida dessa pessoa. Restaura a vida dela, meu Pai. E que ela seja dominada por esse espírito da fé. E que ela dê todos os passos de fé. Porque o Senhor está dizendo: eu vou honrar os seus passos de fé. Eu quero que você diga comigo: eu darei passos de fé. Eu tenho convicção de fé que Deus vai honrar os meus passos de fé. Deus está comigo. Ele está me honrando pela minha fé. Eu sei que Deus está me honrando. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para aquela direção que você precisa de milagres. Dê seus passos de fé agora com atitude através da oração. Deus é lá, na rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, aquele processo lá, aquela questão lá, o meu marido, a minha esposa, aquela perseguição, aquela situação tal, aquela questão que está parada. Oh meu Deus, agora joga por terra as barreiras, tira os impedimentos, envergonha o inimigo, derrota as forças do mal e me honra, Deus. Restaura a minha vida, restaura essa situação, honra a minha vida, põe nas minhas mãos esse milagre. Fala isso com Deus. Põe, Jesus, eu ordeno essa vitória. Abra a tua boca e fala com Deus. Eu ordeno lá esse milagre. Pela minha fé eu estou morando naquele apartamento, pela minha fé eu já construí a minha casa naquele terreno. Pela minha fé eu já estou com esse carro na minha garagem. Pela minha fé minha família está restaurada. Pela minha fé minha vida sentimental está restaurada. Pela minha fé o sonho de ser mãe e ser pai já está realizado. Pela minha fé eu já ganhei essa causa. Pela minha fé essa dívida já caiu por terra. Pela minha fé o impossível já aconteceu. Pela minha fé. Pela minha fé. Pela minha fé. Pela minha fé, seja feito conforme a minha fé. Pela minha fé, eu já estou vivendo esse milagre. Eu já estou vivendo. Pela minha fé, eu não pago mais aluguel. Eu trago à existência o que não existe. Pela minha fé, o meu carro já está quitado. Eu já troquei. Pela minha fé, meu nome está limpo. Pela minha fé, eu já fechei esse contrato, esse negócio. Pela minha fé, eu já consegui aquilo que eu sonho, isso e isso. Pela minha fé, eu já passei nesse concurso. Pela minha fé, eu já estou com a minha carteirinha da OAB nas minhas mãos. Pela minha fé, eu já estou estudando naquela faculdade. Eu posso me ver na colação de grau com minha formação concluída. Eu posso ver a minha vida abençoada. Pela minha fé, a minha empresa está prosperando. Eu trago à existência o que não existe. Eu já estou vivendo os meus milagres pela minha fé. E eu não vou aceitar diferente. Você tem que falar isso dentro do seu coração. Eu não vou aceitar o que o diabo tem para mim, mas eu possuo tudo que Deus tem para mim. O diabo projetou derrota para a minha vida, mas Deus projetou vitórias. O diabo projetou infelicidade, decadência, humilhação, vergonha, mas o Senhor projetou honra.
O Senhor projetou honra. E eu decido na minha vida que eu vou abraçar tudo que Deus tem para mim. Eu vou ampliar minha tenda. Eu vou firmar as minhas estacas. Eu vou dar meus passos de fé. Pela vergonha, Deus vai me dar dupla honra. Eu tomo posse que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu tomo posse de uma glória maior. Eu tomo posse que hoje Deus está me abençoando. Porque eu creio. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, todos nós estamos na mesma fé, no mesmo espírito de vitória. E neste momento nós concordamos com todas as orações que foram feitas. Nós concordamos e ligamos aqui na terra todas as restaurações, mudanças, todas as mudanças, restituições, reconstruções, restituições, restaurações, nós ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E desligamos tudo que era humilhação, vergonha, pessimismo, derrota, frustração, decepção, perdas, impossibilidades. Nós desligamos o que era ruína aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.